Colite tá doidona já. Não, é porque eu entrei e aí ficou diferente do jeito que era antes. Só no meu? Acho que sim. Peraí, eu vou sair e eu já volto. Tá bom. Bom, gente, vamos lá. Então, eu falei um pouco sobre rendimento, sobre a potência dos geradores. Agora eu vou pular uma parte aí, um pedacinho só, né? Dessa parte útil, potência máxima, enfim. Essa parte eu vou dar uma pulada, tá? Eu vou ir lá para o tópico 6, lei de Polier. Estão conseguindo acompanhar comigo? Deixa eu botar na tela aqui. Acho que é essa aqui. Estão vendo? Calma aí. É pra ir aí nessa parte? Aí, deu certo. Vocês estão vendo na tela de vocês aí? Sim. Beleza. Vamos lá então, a lei de Polier. Pessoal, o que é essa lei de Polier? Existem, a partir de agora, deixa eu ver se a partir de agora, essa lei de Polier vai ter outras, vamos dizer assim, regrinhas. Elas nos auxiliam a resolver circuitos elétricos. Então, por exemplo, como a gente vai calcular um circuito, né, descobrir a corrente, a tensão, a resistência equivalente. Então, quando a gente trabalha com circuitos elétricos, nós temos algumas, vamos dizer assim, técnicas que nos auxiliam a resolver os circuitos, tá? Então, a lei de Polier, vamos falar que é uma técnica que nós utilizamos para resolver circuitos elétricos, tá? Então, quando que eu vou usar a lei de Polier? Quando eu tiver um gerador só e um resistor externo. Então, olha que interessante, ó. Lei de Polier. Essa lei é válida para circuitos de malha única, ou seja, no final desse capítulo, vocês vão ver que tem circuito com duas malhas, tá? É isso aqui, ó, duas malhas. Deixa eu passar para vocês verem. Espera aí. Ó, isso aqui é um circuito com duas malhas, tá vendo? Ó? Essa é uma malha e essa é outra malha. Então, lá na frente, a gente vai aprender sobre as leis de Kirchhoff, que a gente utiliza quando são duas malhas. Nós temos também a ponte de Wheatstone, que é essa aqui, ó, que também é uma outra técnica que ajuda a resolver os circuitos, tá? Então, assim como as leis de Kirchhoff e a ponte de Wheatstone, a lei de Polier também é uma técnica que a gente usa para calcular os circuitos, desde que seja uma malha única, tá? Existe só, o que seria uma malha única? Onde só tem um caminho para a corrente andar. Então, ó, quando a corrente ela percorre esse circuito aqui, ó, ela sai do positivo e vai para o negativo, certo? Então, ela só tem um caminho, ela não tem nós, né? Para ela andar. Oi? Nesses casos, tipo, não tem como ter um curto, né? Nesse caso, só se você conectar um fio fora, né? Porque, tipo assim, não tem pra onde mais a carga ir, né? Isso. Se você colocar um fio aqui, ó, sem resistência daqui até aqui, aí vai estar em curto, né? Esse é daqui para cá. Aí esse resistor vai estar em curto, tá? Mas só se eu colocar um fio daqui, ó, onde eu tô passando a mãozinha, tá vendo? Ó? Ou aqui embaixo também tanto faz, né? Se eu passar um fio ligando o polo A e o polo B, aí esse resistor vai estar em curto-circuito. Do contrário, essa malha é uma malha única onde a corrente só tem um caminho para andar. Ela não tem outra opção, tá? Então, quando eu tenho um gerador, ó, um gerador aqui, e eu tenho um resistor externo. Quando acontece isso, uma malha única, onde eu tenho um gerador e um resistor, eu posso utilizar a lei de Coulomb. Então, neste caso, a tensão elétrica 1 nos terminais do gerador é a mesma fornecida ao resistor externo. Assim, podemos estabelecer a tensão do gerador é igual à tensão do resistor. Porque esse sistema, quando eu tenho um gerador e um resistor externo, só vai ter uma fonte de tensão que vai estar fornecendo energia, que é o 1. Então, nesse caso, a tensão do gerador vai ser igual à do resistor. Aí ele substitui a fórmula, né? Ó, o U do gerador e o U do resistor. Ele equacionou aqui, ó.
Daí ele chegou nessa seguinte fórmula, ó. I é igual a força eletromotriz dividido pela resistência interna mais a resistência externa. Cuidado, tá? O Rzinho, o R minúsculo, ele é a resistência interna do gerador e o R maiúsculo é a resistência externa. É aquele resistor antigo que nós já trabalhávamos antes, tá? Mas por que eu disse cuidado? Porque acontece, tá, de alguns livros, alguns exercícios, eles trazem a resistência interna como com o R grandão, tá? O R maiúsculo. Então, a hora que vocês forem ler exercício, cuidado na hora de fazer. Vocês podem encontrar um Rzão maiúsculo, mas ele fala que é resistência interna. Então, tem que ler e interpretar o problema. Isso pode dar uma confusão. Mas, geralmente, na maioria dos casos, a resistência interna é dada pelo Rzinho, tá? Então, essa aqui é a lei de Fourier. Quando que eu utilizo isso? Eu posso descobrir a corrente, eu posso descobrir a força eletromotriz, eu posso descobrir a resistência interna, eu posso descobrir a resistência externa. Né? Eu consigo descobrir várias coisas aqui. Agora eu te pergunto, se você tem um gerador, tá? E você tem um circuito grande, com um monte de nó, vários resistores, eu posso utilizar a lei de Fourier? Não, Por quê, Amaral? Não por quê? porque o senhor falou que só pode usar quando é malha única e só tem um caminho. Exatamente. Mas aí eu te falo outra coisa, Amaral. Continuando a minha história. E se daí eu achar um resistor equivalente e eu simplificar aquele circuito grandão em um resistor só para um equivalente e conectar esse resistor equivalente ao meu gerador, eu posso usar a lei de Fourier? Eu acho que Aí eu acho que pode, porque vai formar uma malha única de novo. Muito bom. Porque aí o que acontece? Eu vou simplificar um circuito grandão e um resistor só, que é o resistor equivalente daquele Ô, professor, Daí eu- mostra um circuito que não pode usar essa lei. Praticamente todos podem utilizar, né? Desde que você ache o resistor equivalente, ó. No entanto, olha o que ele fala aqui no final, ó. Essa relação é denominada lei de Fourier. Em casos de circuitos mais complexos, onde existam associações de resistores mistas, devemos, antes de aplicá-la, simplificar o circuito até que se torne de malha única. Assim, teríamos uma resistência externa equivalente RE, que é o resistor equivalente, né? A equação seria: o que muda é que esse Rzão vai ser um resistor equivalente. Então, praticamente, em todos os circuitos você pode utilizar, desde que você simplifique ele. Essa é a jogada, entendeu? Ou não? Então qualquer um é só simplificar, né? Exatamente, qualquer um você pode utilizar. Você vai simplificar o circuito num resistor equivalente e você consegue calcular através dessa fórmula. Entendeu? Simples assim. Então, para tudo, você pode utilizar a lei de Fourier. E ela é uma fórmula simples, ó. Você pode ver. O I, que é a corrente, é igual à força eletromotriz do gerador, dividido pela resistência interna do gerador, mais a resistência equivalente, ou resistor externo, né? Tanto faz. Então, você sempre pode utilizar, mas você tem que lembrar que você tem que simplificar o seu circuito para poder utilizar essa fórmula. Tá? Por quando você utiliza isso aqui? Quando você quer descobrir o I, quando você quer descobrir o E, quando você quer descobrir o R, quando você quer descobrir o Rzão, tá? Essas fórmulas, pessoal, eu sempre falo isso. Você tem muita fórmula. E as fórmulas, elas vão te ajudar a calcular os exercícios, certo? Então, você vai ler o exercício. Você vai ver quais os dados que o exercício vai te dar. Daí, você vai escolher uma fórmula mais fácil que você vai usar. Você pode utilizar a lei de Fourier, você pode utilizar a equação do gerador, que é essa daqui, ó. U é igual a E menos R vezes I, tá? Vai depender do quê? Do contexto do exercício, para você saber qual fórmula você vai utilizar. No caso, se ele me der um resistor externo, eu posso utilizar essa fórmula aqui? Não posso. Essa fórmula não tem resistor externo. Tem um Rzão? Não tem. Porque essa aqui é a fórmula do gerador somente, né? Então, não posso. Então, eu sei que se eu tiver um resistor externo, eu tenho que utilizar a lei de Fourier, que é quando eu tenho um gerador e um resistor externo. Entendeu? Então, você vai ter nessa jogada. Você vai ler o exercício, ver o que ele te dá e você escolhe a melhor fórmula. Certo?
Certo? Certo. Alguma dúvida? Ô, professor, vamos fazer essa 2 aqui do aprender sim? Aonde? Na página Página 99. 99. Essa daí, ó. Ah, aqui é 2. Essa 2. Ah, tá. Vamos lá. 2. Na figura a seguir, temos a curva característica de um gerador, que, quando ligado ao bipolo, apresenta rendimento de 80%. O que significa esse rendimento de 80%? Qual parte que ele dissipa? 20% ele dissipa. Muito bom, Amaral. Então, ele vai me fornecer somente 80%. Aí ele pergunta, nessas condições, determine a força eletromotriz E desse gerador. Como é que eu descubro a força eletromotriz? É o máximo que o gerador vai me fornecer, não é? Que é o que ele vai produzir. Então, qual que é o que ele vai produzir? 20, que é o ponto máximo do meu gráfico. Ó. Lembra que o E é a tensão que ele vai produzir? Que é a tensão máxima? Então, a força eletromotriz vai ser... Então não precisa nem fazer conta. Não precisa nem fazer conta nem nada. É só olhar no gráfico. Exatamente. Se ele te der um gráfico, esse ponto máximo do gráfico do gerador vai ser o valor do E. O 10 vai ser a corrente de curto-circuito, aqui ele não perguntou. Mas vale 10, tá? Isso, corrente de curto-circuito. Ó, que é quando ele está em curto, a corrente vai ser máxima, né? Aí ele pergunta, B, a resistência interna R do gerador. Então, como é que ele descobriu que a resistência R interna do gerador? Quais são os dados que ele me deu? Ele me deu rendimento, e ele me deu o valor do E, que é 20, e ele me deu o valor do ICC, que é a corrente de curto-circuito, que vale 10. Então, eu sei que o ICC é igual a E sobre R, não é? Ou seja, o ICC é igual a 10. Só olhando o gráfico você já descobre. Então, a corrente de curto-circuito vale 10. Então, se o I vale 10, o E vale 20, quanto que vale o R? Aí ele equacionou aqui, tá vendo? Ó? 20 é o valor de E dividido por R é igual ao ICC. O ICC eu sei que vale 10. Daí ele descobriu que a resistência interna vale 2. Só para relembrar o que é o ICC, que é a corrente de curto-circuito. Lembra aqui, ó? Olha esse desenho. Ó, a corrente de curto-circuito é o E sobre R. Esse ponto máximo do gráfico é o valor do meu E. E esse ponto baixo do gráfico é o valor do ICC, que é o E sobre R. Tá vendo aqui, ó? Relembrando? Então, por isso que ele me deu o valor do E e o valor do ICC, tá? Aí ele pergunta, a DDP-U nos terminais. Eu sei que o rendimento é igual a tensão dividido pelo E, que a gente viu agora há pouco, não é? Ó, aqui, ó. U dividido pelo E. Ou também o rendimento pode ser potência útil dividido pela potência total. Tanto faz. Posso calcular dessas duas formas. Então, eu sei que o rendimento é de 80% que ele me disse, não é? Então, eu tiro da porcentagem que vale 0,8, igual a U, que é o que eu quero descobrir, dividido pelo E, que é a força eletromotriz. Daí eu descubro que a minha tensão é de 16 volts. Olha que interessante. Presta bastante atenção. O rendimento, a tensão que ele, o máximo que ele produz não é 20? Mas qual vai ser a tensão que ele vai me fornecer? 16. 16. Professor, eu também não poderia só tirar, tipo, 80% do 20? Mas aí você, como assim? Tipo assim, porque tipo, ele fornece 80% de 20, não é? 80% de 100. Não, tipo assim, tá, calma aí. 100% vale 20, não é? Isso, exatamente. É. E desses 20, ele só vai fornecer 80%, né? Exatamente. Então é só eu descobrir quanto vale esses 80%, certo? Exatamente. Muito bem, Manuel. Pode fazer assim também. Então, você só fazer menos 20%, né? 20% é que ele perde. Que é então, aí, tipo assim, se você fizer 20 menos 20 menos 20%, vai dar 16.
Sim, Sofia, mas é só você fazer regra de 3 que é mais fácil. Mas você faz. Não, sim, isso eu tô Mas falando. também tá certo, Sofia. Pode fazer assim também. Quando você trabalha com Ai, eu rendimento, acho uma fórmula mais fácil. então você pode como eu falo, ó, olha o tanto de possibilidade que vocês calcularam. Todas estão certas, tá? Como ele perdeu 20% do total de 20, então você vai descobrir no 16 também da mesma forma, tá? Tá certinho. Porque você vai chegar na regra de 3, como ela falou. Só que você fez uma regra de 3 simplificada, você fez direto, né? Para quem não sabe, faz uma regra de 3. Que não ela falou, ó, 100% é igual a 20. 80% é igual a quanto? Né? Vai descobrir o rendimento desse gerador. A tensão dele. Certo? Entendido? Correto. Vamos lá. Assim como os resistores, nós também podemos associar geradores, tá? Me dá um exemplo de associação de geradores que vocês já viram. Duas pilhas no controle. Exatamente. Todo controle remoto, grande maioria deles, eles têm uma associação de geradores, tá? Você sempre coloca 2 pilhas, 3, 4, depende do aparelho, né? Então, quando você coloca 2 ou mais pilhas no mesmo lugar, você está fazendo uma associação de geradores, porque a pilha é um gerador, não é? Então, quando você faz isso... desculpa. Você está fazendo uma associação de geradores, certo? Então, ó, a grande maioria dos aparelhos elétricos que encontramos no dia a dia funciona convenientemente com mais de um gerador. Se prestarmos atenção aos controles remotos, brinquedos, lanternas e muitos outros aparelhos, poderemos observar que na maioria dos casos se usa mais de uma pilha. Dizemos então que nesses casos são feitas associações de geradores. Dependendo da necessidade, para que o circuito funcione, ele deverá ser submetido a uma maior tensão elétrica ou então, para determinado BDP, necessita-se de mais corrente elétrica. Conseguimos isso realizando uma associação de geradores. Então, da mesma forma que a gente falou lá em resistores, quando que eu faço uma associação de geradores? Quando eu quero mudar o valor da corrente, né? Por quê? Quando você compra uma pilha, geralmente essas pilhas comuns, né? Ela tem 1,5 volt. Essa pilha convencional que a gente utiliza. Se eu preciso para o meu controle funcionar de uma tensão maior ou de uma corrente menor, tanto faz, eu tenho que fazer uma associação. Da mesma forma que lá quando a gente viu o resistor, né? Quando eu tenho uma associação em série de resistores, o que acontece? Alguém lembra? Como que é, professor? Desculpa. Quando eu tenho uma associação em série, o que acontece de resistores? A corrente é a somo, mesma. Isso. Exatamente, a corrente é a mesma. Quando você coloca uma associação em paralelo, a corrente ela se divide. Então, quando eu faço uma associação em paralelo, eu diminuo o valor da corrente. Entendeu? Então, aqui é a mesma coisa. Eu vou associar em série ou em paralelo, eu vou aumentar ou diminuir o valor da minha corrente. Ou aumentar ou diminuir o valor da minha tensão. Tá? Então, porque às vezes você não vai encontrar no mercado aquela pilha com aquele determinada tensão. Então, eu tenho que associar essas pilhas de tal maneira que elas diminuem o valor da corrente ou aumentem, tá? Então, vamos lá. Associação em série. Geradores estão associados em série quando são ligados de maneira que o polo positivo de um seja conectado ao polo negativo do outro, proporcionando, assim, um único caminho para a formação da corrente elétrica. Então, muito cuidado. Quando vocês olham um sistema como esse, vocês acham que os geradores estão em paralelo, não é? É uma falsa impressão, porque eles estão um ao lado do outro. Mas, na verdade, quando a gente fala de geradores, tá? Associação de geradores, eu tenho que analisar o caminho da corrente. Então, note, na parte de cima é o polo positivo, na parte de baixo o polo negativo, certo? A corrente ela só tem um caminho, ó. O polo negativo de uma pilha está conectado no polo positivo da outra pilha, tá vendo? O polo negativo de uma pilha
está conectado no polo positivo de outra pilha. Então, para eles estarem associados em série, o polo positivo tem que estar ligado no polo negativo da outra pilha. Por quê? A corrente só tem um caminho, ó. Ela vai sair daqui, ó, vai fazer esse caminho, vai, ó. Olha o caminho da corrente. Até chegar aqui. Ela só tem um caminho para percorrer, tá? Já na associação em paralelo, ó, olha que interessante, ó. O polo negativo está conectado no polo negativo do outro, conectado no polo negativo. Aqui, polo positivo com polo positivo. Vocês perceberam a diferença? Quando elas estão em paralelo e quando elas estão em série? Sim. É por isso que as pilhas tem que ficar, tipo, que elas ficam de lado oposto nos controles ou não tem nada a ver? Exatamente. Quando elas estão em sinal oposto dentro do controle, quer dizer que é uma associação em série. Série. Né? Agora, quando você coloca todas as pilhas no mesmo sentido, né? Depende muito, né? Depende da ligação que vai acontecer. Mas você tem que analisar o quê? O polo da pilha. Se o polo da positivo está ligado no polo negativo, está associado em série. Certo? Agora, se o polo positivo está ligado no polo positivo da outra pilha, quer dizer que está em paralelo. Entendeu? O que manda aqui agora é os polos da pilha. Entendeu? Ou não? Sim. Então, beleza. Continuando. Então, aqui, ó. Quando eu tenho uma associação em série, o que acontece, ó? É como se eu tivesse, ó, 1, 2, 3, 4 geradores conectados em série, né? Então, se eu fosse desenhar o esquema desses geradores em série, ficaria dessa forma aqui, tá vendo o desenho, ó? Um do lado do outro. O polo positivo de um está conectado no polo negativo do outro, ó. Polo positivo no polo negativo, e assim por diante. Então, utiliza-se essa configuração quando o circuito necessita, no seu funcionamento, de uma tensão elétrica maior em seus terminais. Então, quando eu preciso de uma tensão maior, eu utilizo o quê? A associação em série. Série. Tá? Podemos determinar um gerador equivalente à associação que representa uma força eletromotriz equivalente e uma resistência interna equivalente. Então, como é que eu vou calcular a resistência, a força eletromotriz equivalente e a resistência? Se eu vou aumentar a tensão numa associação de geradores em série, o que eu faço com a força eletromotriz, que é aquilo que ele produz? Eu somo. Tá? Bem parecido com resistores. Certo? Então, quando eu tenho uma associação em série, eu vou somar a força eletromotriz de cada gerador. E a resistência interna? Também. Eu somo todas as resistências internas de cada gerador. Certo? Senhor, então, tipo assim, eu vou colocando em série, né, tipo, o gerador, né, e a resistência interna também vai aumentando, né? Porque, exatamente. Tipo, como tá em série, também vai somar, né? Isso. Tá. Exatamente. Então, quando eu tenho uma associação em série, eu somo as minhas tensões, que são a força eletromotriz, e eu também somo as resistências internas. Ou seja, se a resistência interna... Ó, raciocínio comigo, tá? Quem não estiver acompanhando, me fala que eu paro e vamos tentar entender. Eu falei para vocês que se eu quero uma tensão maior, eu coloco eles ligados em série, porque eu somo as tensões, né? De cada gerador. Automaticamente, eu também somo as resistências internas. O que acontece com a corrente? Eu vou precisar de uma corrente elétrica também maior, porque a resistência vai aumentar, não vai? Se a resistência aumenta, o valor da corrente em uma associação em série vai ser muito maior. Entendeu? Porque eu somo as tensões e somo as resistências internas. Então, de forma geral, quando eu faço uma associação em série, eu vou pegar o valor do E e multiplicar pela quantidade de geradores que eu tenho. Por quê? Quando eu faço uma associação de geradores, todas as vezes eles vão ter o mesmo valor de tensão.
Por quê? Você já viu algum controle que usa aquelas pilhas mais grossas, uma pilha palito, por exemplo? Você já viu algum sistema que funciona assim? Não. Não, não existe. Já. Porque quando a gente trabalha. Você já viu, Ana? O aqui de casa era pilha, um era pilha palito, pequenininha. E o outro era uma pilha maior? Não, eram os dois Não, pequenininhos. amiga, ele tá falando num controle só. Ah, é, no controle só. Você não vai ter uma pilha palito e uma pilha maior. Ah, tá, Mesmo- isso não. Então, por isso que quando a gente faz a associação de geradores, as pilhas são do mesmo tamanho. Ou seja, se elas são do mesmo tamanho, elas vão ter o mesmo valor de tensão. Elas vão ter o mesmo valor, entendeu? Então, você pode generalizar que o E vai ser sempre igual e multiplicar pela quantidade de geradores que você vai ter. Entendeu? E a resistência interna é a mesma coisa. Se as pilhas são iguais, a resistência interna vai ser igual. Você multiplica pela quantidade de geradores que você tem. E você descobre a resistência interna equivalente e a força eletromotriz equivalente. Entendido? O professor tá meio Sim. confuso. Tipo assim, não tô. Não sei. Qual parte você não entendeu? Eu não entendi o que acontece com a força eletromotriz. Ela aumenta, mas a corrente aumenta também? A corrente aumenta. Por quê? Quando você coloca uma associação em série, você está vendo aqui nessas duas equações, ó, você soma tanto a força eletromotriz e você soma as resistências internas, para achar os equivalentes, né? Então, pensa comigo, ó. A resistência, o resistor, ele não dificulta a passagem de elétrons? Certo? Uhum. Então, se eu tenho uma associação em série, eu vou aumentar o meu valor da resistência interna, né? Porque a gente viu aqui, quando tem uma resistência interna, uma associação em série, eu vou somar as resistências internas. Ou seja, a resistência interna desse gerador vai aumentar, assim como a força eletromotriz dele também vai aumentar, não vai? Vai. Se a minha resistência interna aumenta, eu vou precisar de uma corrente máxima para aquele gerador funcionar. Porque se a minha corrente for muito baixa, aquele gerador não vai funcionar. Porque a corrente nem vai chegar no gerador, porque a resistência interna vai barrar. Você entendeu? Então, quando eu tenho uma associação em série, a corrente também vai ser máxima. Porque se a corrente for fraca, ela nem vai chegar no gerador. Você está me entendendo? Ela barra ali Agora eu entendi. Seria mais ou menos isso. Certo? Então, ó, o inconveniente desse tipo de associação é o aumento da resistência. Como as resistências internas de cada gerador acabam sendo associadas em série, a resistência interna do gerador equivalente é dada pela soma dessas. Então, qual é o inconveniente? Que quando você coloca em série, aumenta a força eletromotriz, ou seja, aumenta a tensão, e também aumenta a resistência interna. Ele vai ter uma resistência interna muito alta, porque ele vai somando também. Então, automaticamente, eu vou precisar de uma corrente muito grande para poder colocar aquele controle em funcionamento, por exemplo. Entendeu? Sim ou não? Sim. Então tá, continuando. A associação em paralelo. Então, como eu disse, a associação em paralelo é quando eu ligo o mesmo polo, ó, todos os polos positivos estão conectados e todos os polos negativos estão conectados. A diferença é que aqui, ó, polo positivo está com polo positivo, polo negativo está com polo negativo. Olha o caminho da corrente, ó. Tá vendo? Aí eles estão em paralelo. Já aqui, ó como é que é a diferença de um para o outro, ó. Por mais que eles estão um do lado do outro, o que muda? O caminho que a corrente vai andar. Aqui ela anda, ó, do negativo para o positivo, do negativo para o positivo, e assim por diante. Certo? E aqui, ó, elas estão conectadas no mesmo polo, ó. Todos os polos positivos conectados, todos os polos negativos conectados. Então, se eu fosse desenhar esse esquema, como é que ficaria o desenho do esquema? Dessa forma aí, ó. Tá? É como se for bem parecido com uma associação de geradores em paralelo. De resistores, desculpa, né? Então, o que acontece quando eu associo em paralelo?
Ao associarmos os geradores em paralelo, teremos como resultado um gerador equivalente que apresenta a mesma força eletromotriz dos geradores. A resistência interna equivalente depende do número de geradores associados. Neste caso, apresentado, temos. Então, quando eu tenho uma associação de geradores em paralelo, a minha tensão não muda. Ela é a mesma. Então, se, por exemplo, eu coloco 10 geradores de 1,5, 1 volt e meio, conectados em paralelo, qual que vai ser a força eletromotriz equivalente? 1,5. Vai ser o mesmo valor, não vai mudar. Lembra que todos vão ter a mesma tensão, a mesma força eletromotriz? Porque as pilhas são iguais? Então, numa associação em paralelo, a força eletromotriz equivalente vai ser igual à força eletromotriz de uma pilha. Porque ela não vai mudar. Já a resistência interna desse sistema em paralelo, ela vai diminuir. Eu pego o valor da resistência interna e divido pela quantidade de geradores que eu tenho, ó. Então, eu pego a resistência interna do gerador e divido pela quantidade de geradores que eu tenho. Nesse caso, como eu tenho 3 geradores, ó, então por isso que é o R sobre 3. Porque é o valor da resistência de um gerador dividido pela quantidade que eu tenho deles, que é 3. E a força eletromotriz equivalente é igual à força eletromotriz de uma pilha. Então, qual que é a força eletromotriz desse sistema em paralelo aqui? Quanto que vale a força eletromotriz? 1,5. 1,5, muito bem. E quanto que vale a resistência interna? Eu pego 1,5, né, ó. E divide por 3. Desculpa, ele não deu a resistência interna, né? Mas, enfim, eu pego o valor da resistência interna e divido por 3. Vamos supor que a resistência interna também seja de 1,5. Então, vai ser 1,5, que é a resistência interna, dividido por 3. Vai dar meio, né? Entendido? Então, aqui, ó. O inconveniente de associá-los em paralelo ocorre no caso de geradores diferentes. Como já citado anteriormente, dependendo da força eletromotriz dos geradores, um pode consumir energia do outro. Uma vantagem de se associarem geradores em paralelo está na diminuição da energia dissipada nas resistências. Por quê? A resistência numa associação em paralelo, ela diminui. Então, se a resistência interna diminui, quer dizer o quê? Que você vai perder o valor da resistência, vai ser menor o valor da resistência interna. Tá? Então, nessa associação, a corrente elétrica que cada gerador deve fornecer é menor. Com isso, diminuem as perdas e aumenta-se o rendimento da composição. Vocês viram que interessante? Estão me ouvindo? Sim. Sim. Então, Em um a corrente diminui e no outro aumenta. muito bem. Na paralelo, a corrente diminui. Em série, a corrente aumenta. Na série, a corrente aumenta porque a resistência também aumenta. E na em paralelo, a corrente diminui porque a resistência diminui. Vocês perceberam a diferença? E por que a gente não coloca pilhas diferentes, com tensões diferentes? Porque uma vai consumir energia da outra. Entendeu? Por isso que quando você coloca um gerador associado, sempre vai ter que ser igual. Porque se for diferente, a pilha maior vai consumir a energia da pilha menor. Seria mais ou menos isso. Por isso que você nunca vai encontrar em um controle pilhas diferentes, uma maior e uma menor. Porque a maior vai consumir a energia da pilha menor. Daí você vai usar pouquíssimo tempo aquela pilha, né? Porque um vai começar a consumir a energia do outro. E aí rapidinho o controle não vai parar de funcionar, a pilha vai acabar. Porque vai ficar tendo essa troca aí e vai ficar sem carga. Né? Basicamente é isso. Tá? Certo, pessoal? Todo mundo consegue entender? Entenderam? Então, a associação mista é quando você mistura, ó. A associação em paralelo e a associação em série. Olha esses dois exemplos aqui, ó. Esses 3 estão em paralelo. Ó. Né, ó, esses 3 geradores aqui estão em paralelo. Todos esses geradores aqui estão em série. Mas todos esses estão em paralelo com esse e com esse. Olha que rolo que fica. Esses aqui estão em paralelo, certo? Mas eles estão em série também com esse outro conjunto aqui de geradores, ó. Tá vendo? Então, evita esse balaio de gato quando tem
associação mista. É bem parecido com o sistema de resistores, mas muda essas regrinhas aí, né? Quando a corrente diminui, quando a corrente aumenta. Professor, Tá bom? tipo assim, ele dentro dos geradores, tipo associação de geradores, vai ter que ter relação com da resistência, né? Porque tem resistência, então acaba que tem os dois, entendeu? Exatamente, tem os dois. Então aqui meio que você mistura os dois, né? Certo, pessoal? Ô, professor, nesse segundo aí, tá tudo em. Não entendi o segundo desenho. Aqui, ó, tá vendo o mouse andando ou não? Aham, tô. Tá, nesse segundo aqui, ó, todos esses geradores aqui nessa linha aqui, ó, eles estão em série, não estão, ó? Porque o polo positivo está conectado no negativo do outro, ó. Então, todos esses aqui estão em série, ó. Então, o que eu tenho que fazer? Uma dica, né? Para resolver um circuito como esse. Eu vou achar o equivalente desses aqui que estão em série, ó. Como que eu acho a força eletromotriz desses que estão em série? Eu vou somando os esses, né? Aí eu vou achar um gerador equivalente aqui. Esses aqui também estão em série, né? Vou achar um resistor equivalente aqui. Esses aqui estão em série. Vou achar um resistor equivalente aqui. Daí eu vou ter 3 resistores em paralelo. Eu sei que em paralelo a força eletromotriz é a mesma e eu divido o valor da resistência interna pela quantidade de geradores que eu tenho. No caso daí vai ser 3. Resumindo, todos esses estão em série, todos esses estão em série, todos esses estão em série. Mas esses estão em paralelo com esse e estão em paralelo com esse. Entendeu? Ou não? Entendi. Aham, é que o desenho eu não consegui ver. Não estava entendendo. Informação. Tá vendo? Ele fica muito carregado. Mas é bem simples de resolver, não é difícil não, tá? Podem ficar tranquilos. Certo, pessoal? Então eu vou encerrar aqui por hoje, tá? Ó, essa semana e semana que vem é um pouquinho ruim, às vezes, a aula, porque eu tô sem minha canetinha.